Bom dia, bom dia, bom dia. 1º de setembro de 2025, 115 anos de Coringão, 115 anos dessa paixão maluca que todos temos, que 30 milhões pelo menos de brasileiros têm. Você espalhado pelo mundo sabe do que eu estou dizendo. Aliás, só quem é Corinthians sabe o que eu estou dizendo. É, eu gostaria de ter me preparado um pouco melhor para iniciar vídeo, colocar, subir vídeos aqui no YouTube, mas eu não queria deixar de fazer isso hoje, passar essa data tão especial, falar um pouco desse amor que a gente tem, que no meu caso começa com meu pai, começa em família, amor de família, meus tios, meus primos e amigos de infância, e a gente vem vivendo esse amor por esse time tão grande, né? Para mim, o maior time do mundo, disparado, o maior time do mundo. Nós não temos título por equipamento telefônico, nós não temos título fajuto e nunca pleiteamos, o que nos dá mais orgulho ainda de ser. Eu já tenho meus 46, então consegui acompanhar as maiores conquistas recentes do nosso time, algumas delas na Arena, algumas delas no Pacaembu, no Morumbi, e, e outras por rádio, por TV. Sim, a gente ouvia jogo por rádio, né? Os mais jovens devem achar isso um absurdo, mas a gente ouvia jogo pelo rádio e quando queria ver os lances via por um que chamava de VT, 40, 50 minutos depois do jogo, né? Falar um pouco também sobre ontem, um dia muito especial, Corinthians Futebol Feminino, esse projeto absurdo, esse projeto de sucesso, esse exemplo de sucesso na história do Corinthians, a nona final, se eu não me engano, de Campeonato Brasileiro, que a gente vai disputar, muita consistência, apesar das trocas de elenco, mudança de jogadoras nos últimos anos, né? Mudança de técnico, de comissão técnica, é um projeto de muito sucesso e que se mantém vitorioso, né? E empatamos ontem no placar agregado, a gente passou de dos maiores adversários que nós temos, né? Dos maiores rivais que nós temos. E no final da tarde a gente teve, no meu modo de entender, um empate muito legítimo com o nosso maior rival, que aqui, se esse canal perdurar, você pode ter certeza que eu nunca vou dizer o nome desse pessoal, porque é algo que eu não consigo, honestamente eu não consigo falar o nome desse rival, por tudo que envolve a história suja desse clube, né? Falando do jogo, foi um jogo que a gente entrou com muito desfalque. Os nossos laterais principais hoje que estão desempenhando bem estavam fora, Matheus Bidu e Mateuzinho não estavam jogando ontem, não estavam à disposição ontem. Fez o nosso técnico improvisar na lateral direita, né? Começou com Charles e terminou com Kaká, e dos jogadores com um nível muito abaixo, né, da história do Corinthians, mas que pelo menos nos clássicos eles entendem, aliás todo o elenco, né, que entende no clássico contra esse rival que tem que ser na raça, às vezes não dá para ser na técnica, né. Já o Angelieri, um lateral esquerdo limitado, mas que começou a história dele no Corinthians muito bem, mas que a gente percebe que tem bastante limitação técnica, limitação física também, e ontem sentiu bastante falta de ritmo de jogo, né. Você percebia que nos embates principais eu não aguentava. Jogador de defesa ou vai na técnica ou vai na porrada, né? Não tem jeito. E ontem André Ramalho sendo André Ramalho para variar, né? Louco para fazer alguma cagada. E toda saída de bola no primeiro tempo o Corinthians estava prestes a tomar um gol, até que eu acho que veio alguma ordem ali do banco de reservas para segurar e para fazer uma saída de bola um pouco mais segura. E o segundo tempo a gente conseguiu fazer não correr tanto risco. Meio de campo também sem muito comentário. Acho que ontem o Matheus o Bidon, né? O Breno Bidon foi um pouco acima do que ele vem jogando. Teve um certo controle,
conseguiu conduzir um pouco mais o jogo para frente. O Bidon é um jogador que ele tem uma característica de jogar mais na segurança, jogar mais com os defensores. E ontem, aparentemente, ele conseguiu desempenhar um pouco melhor. Maicon ganhando ritmo, não é um jogador que me dá muita segurança, que eu goste muito. Acho que essa segunda passagem do Maicon, todo mundo sabe que está sendo muito abaixo da crítica, né? Principalmente pelas lesões, então ele acaba não tendo tanto ritmo de jogo. Eu entendo que nessa volta dele, dessa última lesão, aparentemente ele está se cuidando um pouco mais, então ele está conseguindo ter mais rodagem, mais minutos em campo produtivos, né? E não se arrastando, apesar de estar saindo dos jogos, mas está indo bem. O Garro muito abaixo, o Garro jogando muito mal. Realmente essa questão do joelho dele está limitando muito ele. Me lembra quando o Paulo Henrique Ganso voltou no São Paulo de uma lesão do joelho e você via que não ia. O Garro também aparentemente está muito amarrado, a perna dele não está respondendo, apesar de ter feito, se não me engano, a assistência do gol, mas o Garro está muito abaixo. É triste porque é um jogador tão técnico, né? Um jogador que tem tanta qualidade, demonstra tanta qualidade pro time, e é produtivo e raçudo, né? Jogador que tem a cara do Corinthians e não tá entregando. Memphis também, sentindo muito a falta de ritmo. Esse retorno do Memphis tá deixando a desejar demais. E pior, né? As bolas que o Memphis está perdendo no ataque, tá deixando o time desestruturado, tá quebrando muito o passe e está quebrando muito a nossa defesa, né? Porque o time fica desguarnecido. Quando você tem um jogador muito bom no time, você tem a segurança da bola aí para ele e de que você vai descansar um pouco a sua defesa, o seu meio de campo. Você fala, bom, a bola foi pro craque. E infelizmente nesse retorno do Memphis ele não está conseguindo. Ontem foi um jogo muito abaixo da crítica e apesar de não estar no estádio, eu percebi que a torcida ontem foi perdendo a paciência porque sente, né? O torcedor de estádio, ele sente muito o desempenho do jogador, ele sabe quando o jogador está mal. Ao contrário da gente que não tem a visão na TV, quando você está assistindo pela TV, você não tem uma visão ampla do jogo e você não sente muito. Quando você está no estádio, você percebe que o cara está numa voltagem diferente, que o cara está numa velocidade diferente de jogo. E a bola bate como uma raquete, né? Bate, pé, volta, bate, volta, bate, volta. É difícil. E os meninos acho que estão muito bem, né? Ontem, apesar do Kaique não ter entrado, o Guinegão vem numa, numa crescente técnica, física. Você percebe que ele já está menos impetuoso, ele já está menos afoito na marcação, fazendo faltas. Quando ele começou nos primeiros jogos dele, ele fazia faltas de pura empolgação, vamos dizer assim, de ainda tá tentando mostrar alguma coisa. Agora ele já está percebendo, está dosando melhor. Primeiro tempo, ontem no finalzinho do meio por final do primeiro tempo, ele estava desarmando na defesa, porque o Corinthians percebeu que o adversário estava um pouco encurralando a gente ali naquele final do primeiro tempo e ele conseguiu ali ajudar. Então eu acredito muito no potencial desse menino. Aliás, não sei quantos vídeos eu vou gravar ou se eu vou continuar gravando vídeos, mas toda vez que eu for falar de Corinthians e de molecada de Corinthians, eu vou sempre falar que a molecada é a solução. Os dois rivais no Brasil que hoje estão em condição melhor financeira, apesar dos aportes e até de gestão melhor, né, de gestão mais estruturada, se você perceber, você vai ver que o que fez esses times crescerem muito foi a venda de jogadores da base, né? O rival aqui de São Paulo vem fazendo um trabalho aí de mais de 10 anos muito estruturado na base e está colhendo os frutos agora, nos últimos anos, fazendo vendas absurdas de jogadores. E o Flamengo lá no Rio também tudo começou quando eles venderam o Vinícius Júnior e o Paquetá, dois jogadores de base, e estruturaram muito financeiramente o clube. Então, assim, para nós, a solução é essa: ter garotos de base subindo e vendendo esses jogadores no melhor valor possível, no maior valor possível,
para ir sanando as nossas despesas e colocando caixa em ordem, pagando essas dívidas que dizem ser impagáveis, né? Mas amenizando pelo menos o impacto delas no dia a dia, o impacto delas no fluxo de caixa do Corinthians. Então, assim, o Guinegão é uma joia que o Corinthians tem que explorar muito. Ontem, para mim, assim, a única notícia ruim foi no meio do dia que estava vendo as notícias e aí a gente ficou sabendo aí da questão do Pedro lá do Zenit, né? Que vai provavelmente para a Arábia e o que o Corinthians tinha de percentual dele ainda mantinha. Parece que o ano passado foi vendido provavelmente para pagar a dívida e foi, né? Parece que o foi para pagar a dívida com o empresário. O Corinthians ficou agora numa negociação maior que daria um pouco mais de resultado, parece que perto de 60 milhões de reais. A gente vai ficar sem isso. E assim, por não ser jornalista, por não ter essa vocação, é óbvio que o jornalista ele apura, ele tem fontes, ele fala com pessoas e ele sabe bastidores. Alguns eles publicam, a maioria, né, eles publicam, outros não, mantém até por conta de ter que apurar 100% da verdade, né, o jornalista sério, vamos dizer assim. Eu não tenho muito estômago para falar de política do Corinthians, sabe? Quando eu era garoto, eu comecei a acompanhar o Corinthians, eu devia ter 9 10 anos. E assim, o máximo que a gente tinha era o jornal do dia e no final de semana você tinha os noticiários, né, do meio-dia e às vezes às 6 7 horas da noite tinha alguma coisa. Mas era uma coisa, às vezes muito singular, né, às vezes muito simples, né, você não via muito. E isso acho que era até bom, sabe? Porque hoje a internet permite que as pessoas tenham acesso à informação de dentro lá do clube e acabam passando muito isso adiante. E a gente fica muito deprimido, né? Fica muito chateado com a forma que as coisas são conduzidas, né? Então, assim, não sei quanto tempo, não sei quantas vezes eu vou me dispor a fazer vídeo, até porque agora são 6 horas da manhã, mas a partir das 7h30, 8 horas eu já estou trabalhando aqui, vou fazer minhas coisas, vou cuidar da minha vida, né, profissional. Mas eu não tenho estômago e quantas vezes eu fizer vídeos aqui eu não vou falar de política do clube. Vou tentar me conter para falar de gestão, de quanto mal feito, né, esses caras fazem, essas dirigentes fazem para o nosso clube, fazem para o nosso time. Esses caras não amam o Corinthians, não amam o Corinthians. Com certeza eles amam o poder, eles amam aquilo que o Corinthians proporciona individualmente a eles, né? Aqueles que têm acesso ao poder, aqueles que têm acesso a dirigir o clube, etc. Pode ser que ainda existam exceções, ainda existam pessoas lá que tenham boa vontade de ajudar, mas é um sistema falido, é um sistema mal conduzido. Todo dia notícia de dívida, de cobrança, nada sobrevive. Só um clube de futebol sobrevive a esse tipo de gestão. Uma empresa não para em pé, não tem respaldo de governo, do Estado para parar em pé com dívidas tão altas, com tanta cobrança, com tanta falta de zelo com a estrutura, com o caixa do clube, enfim. Estiquei tanto esse assunto, dei tanta volta para dizer que, na minha opinião, o Corinthians tem que aproveitar muito a base voltando, né? Já falei isso, a, a colocar a casa em ordem, a tentar sobreviver nessa fase tão ruim, esse ciclo financeiro ruim, que com o tempo, se Deus quiser, como diz o Catalão, o Corinthians é fadado ao sucesso, e eu não tenho dúvida disso. Aliás, é um dos poucos das pessoas de canal segmentado que eu gosto de acompanhar, apesar de não concordar com tudo que fala, porque é normal. Com certeza quem estiver vendo esse vídeo também não vai concordar com tudo que eu estiver falando. E o debate é saudável, com respeito sempre é saudável. Mas Kaká Catalão, eu reputo que é um cara que defende muito as cores do clube, defende muito o Corinthians. E realmente essa questão de ter o DNA corintiano, né, de saber o que é ser Corinthians, né, não ficar
ai, estamos mal, ai, 12º. Aí se olhar a tabela do campeonato hoje, você vai ver que o Corinthians está a 4, 5 pontos do Z4, mas também está a 4, 5 pontos de estar numa condição um pouco melhor. E acho que a gente tem que sempre manter o otimismo com esse clube. Agora, né, depois desse resultado de ontem, para terminar, acho que falar um pouco do Dorival, ele vem tendo muita dificuldade, né, com a construção de um elenco, né? Eu acho que passa todo time que quer ser vencedor precisa de um elenco aí de 14, 15 jogadores em condição de serem titulares e infelizmente o Dorival não tem isso. Ele vai ter 12, 13 quando todos estão disponíveis, né? Agora que nós temos aí 2, 3 fora dos titulares, a gente vê como que a gente tem um elenco muito limitado, mal construído, mal concebido, né? Um elenco que a gente não tem tanta confiança nos reservas nesse momento e sem dúvida, a chance, a oportunidade de garimpar no sub-17, no sub-20, garotos com qualidade para suprir a necessidade técnica que a gente está tendo. E, obviamente, se esses garotos brilharem, a gente vai ter no futuro aí uma condição um pouco melhor. Ontem, parece que depois na coletiva, ele já jogou a toalha em relação a reforços para o final do ano. Provavelmente a gente não vai conseguir pagar o que tá pendente aí com a FIFA, né, com Santos Laguna, os 40 milhões aí que são divulgados. Provavelmente isso não vai cair, esse transfer budget, não vai ter condição de ter reforço para essa sequência do Campeonato Brasileiro e eventualmente para uma semifinal, para um próximo jogo. Acho que não pode inscrever, né, jogador contra o Atlético Paranaense. Acho que aí se a gente se classificar, e nós vamos nos classificar para uma semifinal, aí na semifinal acredito eu que poderíamos inscrever novos jogadores para enfrentar aí o Cruzeiro ou o Atlético Mineiro, mas não vai ser possível aparentemente, pelas palavras do Dorival ontem, ele já está se conformando que nós vamos ter que passar com esse elenco até o final do ano. Fato importante, me parece que o Corinthians recusou uma conversa com a Roma para falar sobre o Yuri Alberto, né, para a transferência do Yuri Alberto, que eu acredito que assim, cedo ou tarde ele vai embora, ele merece ir embora por tudo que ele já fez por nós. A gente precisa ser muito grato a esse rapaz. Ele é um rapaz que tem me parece que uma conduta extra-campo que muito correta, ele é um cara muito regrado, aparentemente, né? E o que permite esse menino voltar muito rápido de lesão. O cara fez uma cirurgia agora, tem 15 dias, 20 dias, e já está praticamente prestes a voltar. Uma cirurgia que os médicos vinham falando, né? As pessoas vinham falando que ele poderia voltar só em novembro, num cenário otimista, final de outubro, começo de novembro, num cenário otimista. E ele se cuida de tal forma, e o menino tem um físico privilegiado, que ele vai conseguir voltar antes. E se Deus quiser, ele volta aí para esse jogo decisivo da Copa do Brasil, apesar que a gente tem o Guinegão num desempenho muito grande, mas é menino e os meninos oscilam nos jogos, né? E que é natural que no primeiro momento eles oscilem. Então acho que vale muito a pena a gente manter, preservar o Yuri e tentar, se for a necessidade realmente eminente, né, urgente, fazer caixa com outras peças. Me parece que pode existir uma proposta nos próximos dias da Arábia para o Breno Bidon. Nesse caso eu venderia o Breno Bidon. Como falei no começo do vídeo, ele agora, nos últimos 3 jogos, ele desempenhou um pouco melhor. No jogo da quarta, eu acho que fisicamente ele foi mal, mas contra o Vasco e agora contra o rival ele foi bem. Tecnicamente ele foi bem, fisicamente realmente chassizinho de grilo, volante pequenininho, volante franzino, não se cria. Eu não me recordo de um volante, de um segundo volante tão fraco fisicamente, né? Então acho que dependendo da proposta, o Corinthians tem que abrir mão sim e fazer caixa com ele e preservar realmente o Yuri, que é uma peça fundamental
para a pretensão que a gente tem aí de Copa do Brasil, principalmente, e ficar numa faixa confortável no Campeonato Brasileiro. Então é isso, acho que sobre o jogo é isso. Essas questões do dia a dia também, de contratação, etc. Acho que a gente vai passar em branco agora, não tem problema, tem que ir com o que nós temos, é uma excelente oportunidade. Eu acho que toda vez que você tem uma situação difícil, é a hora que você tem que se mostrar competente. Então, os gestores do clube, acredito que o novo presidente está tentando fazer ali uma equação um pouco mais correta, aparentemente, né, obviamente, está tentando colocar um pouco da casa em ordem para ter um caixa suficiente aí para as despesas do dia a dia. Então não adianta fazer nenhuma loucura. Eu me recordo aí que há um mês atrás, uns 40 dias atrás, tinha influencers aí, sei lá, jornalistas fazendo lobby para um tal de Carlos Vinícius, que já jogou no rival, estava na Inglaterra, um cara que eu acompanho muito futebol, não tenho nenhuma recordação, não sabia quem era, e não, esse cara, e olha, tá esperando, baixou a pedida, aí você vai ver, o cara baixou a pedida dele de 1,5 milhão, 2 milhões para 1 milhão, é o bebezão, né? É o espertão. É, quem trabalha no mundo corporativo sabe o que eu estou falando, qualquer pessoa com 3 neurônios, 2 neurônios funcionando já sabe que, porra, 1 milhão baixou, é um coitadinho, né? O primeiro jogo dele me parece que ele enfiou uma cotovelada, ele foi pro Grêmio, o primeiro jogo parece que enfiou uma cotovelada num cara, e no primeiro, segundo lance já foi expulso, enfim, todo mundo fazendo lobby para eles contratar. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essa ânsia, essa gana de tem que reforçar de qualquer jeito e trazer qualquer coisa para ganhar muito num clube que está com muita dívida, com caixa esganado todo dia. Então precisa ser assertivo demais nas escolhas. É esse momento que a direção do clube, Fabinho, Dorival, eles precisam ser muito assertivos nas escolhas se for reforçar nos reforços, e se não for reforçar no aproveitamento de sub-17, sub-20. Mas por que você está falando sub-17? Pô, sub-17 ainda não tem talvez a força ou o físico todo desenvolvido ainda para jogar. Não, já tem. Hoje o futebol é diferente, entendeu? Eu me recordo há um tempo atrás que, pô, quando eu vi o José Elias, um moleque muito novo, acho que ele estreou no Corinthians, se eu não me engano, com 16 ou 17 anos. E fisicamente já era o moleque era um açougue, era muito forte. E jogou, entendeu? E tem rivais aí que colocam a molecada para jogar e tem que colocar. E agora é a hora de correr o risco. O torcedor do Corinthians ele é diferente de todos os outros. Quem vai nos jogos, quem vai na arena sabe o que eu estou falando. O menino vai ter todo o apoio, seja lá qual for o menino que vai colocar. O problema é que a nossa base estava tava com um problema sério lá, né? Muitos jogadores que estavam sendo inscritos ou contratados apenas para pagamento de favores, aparentemente, né? Eu não tenho nada que prove isso, mas é o que se divulga, né? E me parece que agora o novo diretor lá, vi até uma entrevista dele bem longa e boa, semana passada, de que fez aí realmente um arejamento do ambiente lá, tirou bastante jogador que não tinha nenhuma condição de defender as coisas do Corinthians, está fazendo um trabalho lá melhor, está depurando melhor. E me parece que o Sub-20 hoje ainda está muito desfalcado, o Sub-20 tá carente de qualidade, o 20, e o 17 está melhor. Então é ali que o Dorival tem que garimpar soluções para essa reserva da lateral direita que nós não temos, um zagueiro um pouco mais confiável, ou trabalhar um zagueiro para 2026, 2027, já começar a fazer esse zagueiro se ambientar, o Corinthians, porque realmente a gente tem hoje Gustavo Henrique e só. Gustavo Henrique e um companheiro, qualquer um dos três que tem ali à disposição hoje, entre Kaká, o próprio André Ramalho e o Tchoka, eu vejo eles muito abaixo.
tecnicamente. O Tchoka tem um potencial ainda a ser desenvolvido, mas o Kaká e o André Ramalho, em condições normal de tempo, temperatura, vento, não vestiriam a camisa do Corinthians, mas enfim. Então acho que ali na zaga a gente tem uma necessidade. Volante, primeiro volante, é uma posição muito carente no mundo, né? No Brasil principalmente, não se forma mais volante-volante. Eu gosto de primeiro volante que eventualmente não consiga dar um passe, mas que seja brigador, que proteja realmente a lateral, proteja a zaga. Aqueles caras, porra, eu cresci vendo o Márcio jogar. E o Márcio não era um primor de jogador. Pra ter uma ideia, eu não me lembro se o Márcio fez algum gol na carreira dele com a camisa do Corinthians. Eu me recordo que ele com a camisa do Inter, e se eu não me engano até contra o Corinthians, ele deve ter feito um gol, se não me falha a memória. Mas o Márcio era um cara muito, muito agressivo, um cara que disputava a bola com muita força. Um outro exemplo é o Ralf, que aí ele tinha um certo acerto de passe, o Ralf fazia passes com mais segurança, né? Passe mais perto, o Ralf não era um jogador de profundidade, de passes muito infiltrados tal, mas ele era um cara que desarmava bem, que tinha muita segurança, e no caso do Ralf ele fazia pouca falta também, né? E protegia demais a zaga, protegia as laterais. E isso falta no Corinthians, trabalhar algum ali na base, um volante com mais essas características defensivas, né? Não adianta fazer volante com cara de meia, entendeu? Volante é volante e a gente precisa trabalhar isso lá na base, garimpar isso na base. E o ataque agora, nesse primeiro momento, acho que não um foco para subir, né? Nós subimos o Kaique ano passado, me acredito que esse menino deve ter problema extra-campo, porque ele é muito bom, toda vez que ele entra ele demonstra qualidade, mas me parece que ele ainda tem alguma coisa a melhorar no extra-campo ou na dedicação a treinos, etc. E então mas tá lá, tá no elenco, tá melhorando. Os últimos jogos demonstram isso, a chance que ele teve, eu reputo que ele foi bem. O Guinegão, já falamos, acho que ele tem só a crescer. Me recorda muito o Viola no começo de carreira. Eu tinha acho que 10, 11 anos quando o Viola surgiu, e para molecada ele era um fenômeno, assim. Eu acompanhei a carreira do Viola inteira e foi muito legal. O Viola era um cara que, além de tudo, ele fazia comemorações inusitadas, tal. Cada jogo a gente já esperava o que ele ia fazer de comemoração, porque no final o futebol é isso, né? Futebol é alegria. Sinto muita falta disso, de uma provocação um pouco mais saudável, das apostas entre jogadores. Ó, se meu time ganhar do seu esse clássico, você vai me pagar X cestas básicas, tá? Esse tempero que os clássicos tinham anteriormente, os jogos tinham anteriormente, agora não tem mais. Os jogadores agora são todos profissionais demais, né? Tomam cuidado, olha, não vamos falar, fulano não vai dar entrevista porque não sei o que, enfim. O futebol mudou e o mundo mudou, né? Então, hoje a internet também à disposição faz com que as pessoas tenham uma interpretação errada, errônea das coisas, enfim. É um zelo que os clubes vão tendo com os seus jogadores, né? Então, assim, mas é legal comparar e ver essa evolução do menino, e provavelmente vai ser um reserva de luxo agora do Yuri, né? Quando o Yuri voltar. E a gente tem agora o Vitinho também. É incrível como esse menino já parece que caiu bem com a camisa, e tomara que não seja um Thales Magno 2, mas desde que ele chegou, ele teve boas entradas nos jogos, né? Ele demonstra qualidade. No jogo, acho que contra o Bahia, esse foi o primeiro dele, ele foi muito bem. E vem entrando, quando ele entra, ele tem muita qualidade, ele demonstra qualidade que ele não tinha, não vinha demonstrando nos outros times dele, no Flamengo. Na Arábia eu não acompanhei, mas no Flamengo eu me recordo que ele era sempre preterido em relação aos outros do elenco, apesar que o elenco do Flamengo nos últimos anos vem sendo muito qualidade, né? Mas eu acho que o Vitinho, se o Memphis subir tecnicamente e evoluir fisicamente, eu acho que o Memphis ainda não achou o melhor momento dele no Corinthians. Eu acho que ele está trabalhando numa segurança física para se lesionar pouco, entende? Eu acho que ele deve fazer muita musculação, ele deve estar mais travado.
E aí ele acaba, é um jogador experiente, né? Um holandês muito, jogou na Europa a vida inteira, ele sabe dosar, então, e às vezes ele tá passando um pouco, tá dosando demais e tá faltando, né, fisicamente, não tá explodindo fisicamente, mas o Vitinho eu vejo que é uma ótima alternativa, então a gente vai ter ali Vitinho e Guinegão para suprir as ausências ou uma mudança tática e técnica durante um jogo do Yuri e do Memphis, que é o nosso ataque, né? Felizmente o Dorival gosta de um 4-4-2, então é o esquema de jogo que eu gosto também. E aí vai ter outras opções no elenco, vai ter o Kaique, que a gente já falou, vai ter o próprio Romero, que agora está numa descendente da carreira, mas assim, eu nunca gostei do futebol do Romero, mas como dizem as pessoas que o defendem, o Romero ele tem que ser muito respeitado, porque o Romero ele sempre no momento difícil do Corinthians ele apareceu, ele deu a cara para bater e com o tempo ele foi se tornando uma liderança do elenco, né? Então assim, tecnicamente é óbvio, tá aí, é nítido, não adianta, você pode ser uma Romerete, né? Pode defender o Romero sob todos os aspectos, mas ele tecnicamente realmente ele está numa descendente, né? Hoje ele não está colaborando em campo, mas aparentemente ele colabora muito nos bastidores e é importante ter no elenco nesse momento, né, de transição, pelo menos até o final do ano, ter um cara como o Romero para ajudar, para auxiliar os meninos e para blindar o elenco frente à torcida, a pressão de imprensa, etc. Então tá lá também, é um atacante que vai entrar eventualmente e vai contribuir ali os seus minutos. E então realmente acho que é o momento do Dorival buscar na base alternativas para uma lateral direita, que a gente tá carente, para a zaga e para o meio. Volantes defensivos ali ele precisa ter alternativas. E assim, o melhor dos mundos seria que a gente tivesse uma alternativa ao Garro também. Me parece que no sub-17 nós temos um garoto que vem desempenhando bem. Talvez seja o momento de inseri-lo no elenco e dar alguma oportunidade em um jogo um pouco mais tranquilo e ver o que é. E futebol é arena, futebol não adianta, teoria, falar, é arena, é colocar o cara para jogar e ver do que ele é capaz. E o mais interessante é que às vezes você se surpreende, né? O cara tá treinando bem, tá treinando mal ou ainda com uma certa insegurança. A hora que entrou ali na arena é a camisa, é isso aqui e é diferente. Só quem é sabe o quanto é diferente. Só quem coloca essa camisa, só quem sente esse clube sabe o tamanho. Você vê jogadores que jogam futebol absurdo fora do Corinthians porque simplesmente tiraram o peso dessa camisa. Ela é pesada, entendeu? Tem que ser homem para jogar no Coringão, como diz a torcida, e é verdade. Tem que ter uma aura especial, tem que ser um ser especial, não adianta ser tecnicamente bom e fisicamente muito bom se não incorporar esse espírito, né? E para concluir, já falei demais pro meu tamanho, nem sei quem vai ver esse vídeo, mas eu queria deixar o registro, realmente é um dia especial, são 115 anos, é o aniversário do Corinthians, parabéns Corinthians, eu só posso dizer isso, gratidão por tudo. A vida da gente tem altos e baixos e do clube também tem altos e baixos, né? A gente vai acompanhando juntos e é um amor incondicional, né? Quem é corintiano de verdade sabe. Isso aqui é algo muito diferente, né? Vestir essa camisa, colocar esse escudo no peito, parece que sei lá, dá um poder especial. Então eu só posso ser grato nesses meus 46 anos, o quanto eu amo esse clube, o quanto a minha família ama esse clube, o quanto a gente já viveu de alegria no estádio, viveu fora dele. É um momento muito especial. Eu só posso agradecer. Obrigado, Corinthians, por tudo. Parabéns. E vamos que vamos. Vamos acabar esse ano como sempre, vamos acabar bem. Se Deus quiser, vamos ser campeão da Copa do Brasil
e acabar bem. Obrigado, Corinthians. Fiquem com Deus a todos. Um bom dia, boa semana. Vamos ver se eu volto.